Oi crianças, tudo bem? Hoje eu estou gravando a aula do dia 21 de setembro, terça-feira, e hoje a gente tem matemática e história, né? Então a gente vai começar com história, porque matemática a gente vai ter que ir ali, ó, na lousa da Pro, tá? Vamos lá, história na página 54 e 55 do livro Buriti. E é uma continuação daquilo que a gente estava vendo semana passada, que é sobre as rotas comerciais, a ocupação do espaço, né? Foi quando o povo ali da Mesopotâmia, os fenícios, começaram a dominar o comércio na região, começaram as navegações para outros lugares, né? Assim eles foram descobrindo outros povos e foram havendo um comércio maior. As rotas comerciais ao longo do tempo. A Pro já tentou gravar um vídeo lendo o texto para vocês e não consegui, porque fica muito longo. Então a Pro pede para vocês leiam o texto, tá? E aí vocês vão continuar assistindo o vídeo da Pro. Que aí, agora eu vou dar algumas explicações sobre o que vocês leram no texto, tá? Então vamos lá ler o textinho. Leram? Agora a gente vai voltar e a Pro vai dar algumas explicações. Então aqui no texto fala que na região da Mesopotâmia tiveram vários povos que desenvolveram um comércio, né? Que aí houve o crescimento do comércio. E aqui tem um pedaço importante no texto que fala assim, ó, as rotas comerciais foram um elemento comum aos povos que viveram nessa região ao longo dos séculos. E aí ele vai citar os povos, que são os fenícios, os gregos, os romanos, os cartaginenses, esses aí. Uma coisa importante que é para falar também é que durante esse período houve muitas populações que eles se desenvolveram hábitos semelhantes. Certas coisas eram comuns entre eles, né? Que foram determinados por quê? Por causa da natureza. Eles dependiam muito da natureza, a plantação, os pastores com gado, as ovelhas. Então eles dependiam da natureza, né? Então havia uma migração ainda. Eles saíam. Vamos supor, como ele dá o exemplo aqui, ó, que os pastores se deslocavam no verão para as regiões mais frias e montanhosas e depois retornavam no final da estação, né? E os povos também, diferentes povos, disputaram a liderança do comércio na região, resultando em guerras e batalhas. Então muitos povos queriam ter o controle do comércio naquela região, dominar o comércio daquela região. Então houve confrontos, batalhas, muitas guerras que houve pelo comércio, pela disputa do comércio. Uma parte importante do texto também, ó, o comércio era uma atividade necessária à vida das populações e ao mesmo tempo produziu conflitos políticos e sociais e gerou também desigualdade entre as pessoas. Então esse comércio ele foi necessário pela expansão dos povos, para que as pessoas pudessem levar seu produto para outros lugares. Só que como era um comércio muito lucrativo, houve disputa entre os povos, né? Todo mundo queria esse comércio, todo mundo queria ter essa rota comercial, todo mundo queria vender os seus produtos. E é uma coisa que acontece até hoje. Todo mundo quer dominar o comércio no mundo até hoje, né? Por isso que existem tanta guerra, a gente tem esse comércio mundial, o Brasil manda para outro país manda para o Brasil, outro país com outro país. Existem essa guerra comercial ainda por preço, por valores. Então é uma coisa que aconteceu lá atrás, só que lá atrás ele tinha uma outra estrutura, né? Hoje, com uma modernização, com outro tipo de estrutura, ainda ocorre essas guerras comerciais, tá? O comércio antigo e os povos indígenas, né? Aqui nessa parte ele fala que além da região do Mediterrâneo, existiam outros lugares do mundo que também estavam fazendo comércio nessa época, como a China, que precisava levar sua seda para a Europa, tinha que passar pelo mar Mediterrâneo, então ela tinha certos problemas ali. Aqui na América, né, a gente teve, aqui ele está falando, ó, produzido pelos indígenas da América, muito antes da chegada dos europeus. Então, antigamente já havia esse comércio aqui na América, né? A gente tinha aqui, ó, os astecas, que é essa figura,
que eles faziam comércio. Os astecas ficavam mais ou menos ali perto onde era o México, tá? Então eles tinham essa rota comercial entre as Américas já, que eram dos povos indígenas, os povos astecas, os maias. Então eles tinham esse comércio já aqui também. Então ele mostra que o comércio não começou só no Mediterrâneo, ele começou no mundo inteiro. O mundo inteiro quis levar seus produtos para outros lugares, tá? Vamos ver a pergunta número 4. Quais os principais motivos dos conflitos entre os povos da região do mar Mediterrâneo? Por que eles brigavam? Por que existia esse conflito? Porque todos queriam ter o maior comércio, né? Ser o povo, o melhor povo, com o melhor comércio, com a melhor rota. Então haviam essas batalhas. Complete as frases com as palavras destacadas abaixo. O era uma atividade comum aos diferentes povos que viveram na região do mar. Ou o que era comum? Qual dessas 3 palavrinhas você vai usar? Você coloca aí. Do mar, que mar é esse? Tá aqui, né? Facinho de tudo. A era fabricada na China e transportada para a Europa passando pelo Mediterrâneo. O que passava pelo Mediterrâneo que ia para a Europa? Tá aqui no texto também, a Pro acabou de falar, tá? Essa é de história e a gente vai lá em matemática agora, na lousa da Pro, pra gente fazer uma atividade de multiplicação com 2 números no fator, né? Com 2 números embaixo, que nem vocês falam, tá? Olha lá a multiplicação. No de vocês está com quadradinhos aqui, certo? Aqui, ó, já tem o quê? Aí no de vocês, o 0, né? Então, primeiro, recordando, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar o 5. Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Certo? Pois na primeira linha. Agora a gente vai na de baixo. Já tem o 0 aí de vocês, tá? E aí a gente vai fazer 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. O que faz na hora que chega aqui? Faz a soma, ó. Não pode esquecer da soma, muito importante. 5 mais 0, 5. 2 é 0 mais 2, 2. 1 mais 4, 5. Para vocês recordarem que a gente fez bastante essa atividade essa semana aqui, né? E essa é a atividade de hoje. Mandem foto para Pro corrigir, tá? Um beijo e até amanhã.